irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Eu vou tratar aqui a respeito de como esse Deus se manifestou para o próprio Moisés. Em outrora eu mostrei como alguns nomes surgiram diante da época, ou diante aí dos tempos antigos, desde do tetragrama até chegar em nós, como nomes foram surgindo, o mesmo como o Yahweh, o Yahvé, que chega até nós como Javé, o próprio Yehová, a sua abreviação Yevá, que chega até nós como Jeová. Também uns passam a chamar de Adonai, sendo meu Senhor, outros passam a chamar de Hashem, ou Shema, Hashem, o nome, Baruch Hashem, o nome te abençoa. Uns passam a chamar também do próprio erro, Yahoo, Yahusha, Yahusha, Yah, uns chamam até mesmo com um ditongo, Yahoo, Quando Deus se apresenta a Moisés, aqui ó, Moisés, quando Deus se apresenta a Moshe, quando Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta como eu sou o que sou. Eu sou, isso não é no nosso português. Eu sou o que sou, Na verdade, ele estava mais voltado para eu serei o que serei. Neste eu ele aparece assim tanto. E observa que a expressão é Axi, essa é a expressão, mostrando. A princípio, assim é como Deus se apresenta, Aqui ó, é a apresentação. Aqui é a apresentação. Ele se manifesta dessa maneira. Ele se manifesta, se apresenta desta maneira aqui, ó. Sai da frente para os irmãos verem. Eu sou o que sou, ou mais voltado para eu serei o que serei, Axi, Agora observa que desta maneira, registrado aqui, ó, no próprio Êxodo, no próprio Êxodo 3:14, versículo 15. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir aí. Então este é o sinal de revelação única. Aqui ó, este é o sinal, entendeu? De revelação. Esse é o sinal de revelação única. Por que única? Porque o próprio Deus fala que para os seus pais, Isaac, Jacó, Abraão, Deus não se manifestou com um nome, porém para ele Deus se manifesta, entendeu? Então o sinal de revelação única foi para o próprio Moisés. Este foi o sinal de revelação única. E ele se apresenta de uma maneira extraordinária, porque em seguida ele mostra ali para o próprio Moisés, mostrando o próprio nome dele, onde se encontra no hebraico assim, que é o Yud Ve Vav He. E isso é tremendo, aonde colocando mais na língua voltado para a nossa realidade, seria assim, as vogais, aonde muitos passam, aonde eu adentrei falando, que uns passam a chamar de Adonai, outros passam a chamar de Hashem, aqui ó, Hashem, Shem é nome, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Yafé e Sem se chama Shem, nome, entendeu? Os mesmos que passam a chamar de Hashem,
vem o samaritano e além de chamar de Rachem, chama também de Shema, entendeu? Outros passam a chamar de Yehová, e Yehová, a sua abreviação, Yevá. Outros vêm e passam a chamar de Iavé, ou Yahweh, né? Até chegar em nós aqui como Javé, e aqui Yevá, até chegar em nós como Jeová. Tem 3, 4 aulas tratando desse assunto, né? E a outra classe que passa a chamar de Yarro, terminando com O. Eu tenho uma aula mostrando que a expressão ela pode ser tanto U, também como vocalização, tanto também como O. Passa a chamar de erro, entendeu? E algo que eu disse que não é muito cabível, estudado por muitos, não é muito cabível essa sonalização de ditongo. E também passa a chamar de Alcha, né? Ou há quem diga que aqui tem um H, então Yahusha. Mas dessa maneira, diante desse manifestar de Deus aqui, se encontra e vem estudando, porque não sabia qual a pronúncia certa, então, após ali cativeiro babilônico, muitos passam a chamar de Adonai, meu Senhor. Vem uma classe depois e passa a chamar de Rachem, ou Shema. Outros passam a chamar de Yehová, outros passam a chamar de Yahweh, né? Yahweh, ou Yavé. Outros passam a chamar Yarro, Alcha, Yahusha. Porém, Deus se manifesta a Moisés: eu serei o que serei para você. E a expressão é Arrie, é que é o que, ó. E aqui observa que no manifestar único, ele manifesta o nome. Aqui, ó, deixa eu pegar o outro aqui para você ver. Ele se manifesta aqui o nome. E o nome que ele se manifesta é esse aqui. Dessa maneira que se aparece. É claro que esse nome, ele era pronunciado naquele tempo nas liturgias, nas festas, entendeu? Nas solenidades ali, né? Nas festas, diante do culto, esse nome era pronunciado, entendeu? A saber que diante do campo semítico, analisando as características dessas letras, dessas consoantes, o povo do campo semítico entendia que este nome queria mostrar a existência ali, ou alguém que é atuante, um Deus atuante, analisando diante do próprio, saindo da frente para vocês verem, analisa isso, entenda, mostrando alguém aqui, ó, que é atuante, que existe, entendeu? Ser, meu Deus, atuante ali, entendeu? Que está sempre presente diante do campo semítico. É entendido, olhando a característica desse termo, que esse Deus é um Deus que existe, está sempre ali, está atuante, está sempre presente. Não é à toa que antes dele se revelar o nome, ele mostra: eu serei o que serei. Se você precisar de livramento, se você precisar de refúgio, Moisés, se você precisar de alimento, se você precisar de bênção, se você precisar de socorro, eu serei o que serei. E o nome que ele não revelou a Abraão, a Isaac e Jacó, eu revelei para ti. Meu Deus, isso é tremendo, meus guerreiros. Isso é tremendo. Muito tremendo mesmo. Porque você vê o ressoar desse nome, entendeu?
diante aí do próprio contexto bíblico, quando nós analisamos o período monárquico, né, durante ali, em todo o nome Yahvé, ele era, como eu mostrei aqui, ó, diante do período monárquico, período monárquico, então ele se encontrava esse nome manifesta, né, em liturgia ali, o próprio Salmos revela isso, 29, 61, entendeu? Que esse nome ele era pronunciado, esse nome ele era conhecido, entendeu? Nós vemos aí um envolver aqui dessas festas, que era tanto em Shiló, né, que é o Siló falado, que é o nosso Siló, em próprio Jerusalém, que é Yerushalai, entendeu? Nós vemos que esse nome era pronunciado, e nós vemos os próprios nomes teofóricos, que é isso, teofóricos também, entendeu? Aqueles que atribuíram a pronúncia ao tetragrama, que essas 4 letras, eu já expliquei sobre isso, aqueles, por exemplo, o Iarro, eles analisaram também que a pronúncia poderia ser essa diante dos nomes teofóricos. Qual o nome desse? O próprio Elias, que é Eliarro, aqui ó, Eliarro, entendeu? O próprio Jeremias e Emiarro, aqui ó, e Emiarro, meu Deus, o próprio Isaías e Exiarro, entendeu? Então, mas nós vemos que o pronunciar deste nome revelado a Moisés, durante o período monárquico, nós vemos ele ser pronunciado. Olha isso, analisa. Nós vemos com força, que era comum ali no meio do povo de Deus. Meu Deus, e o próprio Yehoshua. Meu Deus, que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração.